videoaula, eu quero trazer para você algo assim muito profundo, para você refletir. Mais uma vez eu quero te perguntar, quem é você? E eu quero dizer para você que você não é o que dizem que você é. Você pode até se esconder atrás de quantas máscaras desejar para não revelar o seu próprio eu ao mundo. Mas existe uma verdade a seu respeito que você precisa admitir. Você precisa admitir, será impossível cumprir seu propósito na Terra se você não assumir essa verdade. E eu quero falar para você sobre a sua identidade, sobre a sua verdadeira identidade. Porque você é o que os olhos do seu Criador diz que você é, e não o que o outro diz a seu respeito. Nós sabemos que não existe missão e propósito sem conexão com a nossa real identidade. Quando nós entendemos o quão perdoados nós já somos pelo nosso Criador, nós resgatamos a nossa essência, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. E eu quero te fazer uma alerta. Cuidado, cuidado. Porque muitas pessoas falam para mim, mas Mônica, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, a minha vida parece que não anda, parece que tem um negócio que na hora que começa a avançar, algo me puxa para trás, parece que tem uma força que me atrasa, que me puxa e eu não consigo andar. Cuidado, porque você tem um inimigo terrível, invisível aí, mas tem um inimigo terrível que ele não se cansa de trabalhar para você permanecer estagnado. Nós falamos tanto de sabotadores internos, nós falamos de questões, de padrões mentais e emocionais que fazem com que a gente tenha aí ações limitadas, nós falamos de crenças que estão no nosso inconsciente, nós falamos de tantas coisas ligadas ao desenvolvimento humano que são realmente verdade, coisas que a neurociência nos explica, mas que também, se nós formos buscar estudos de milhares e milhares de anos atrás, nós vamos encontrar esse respaldo. E eu quero compartilhar com você aqui algo fantástico, porque eu sou uma apreciadora, eu sou uma apaixonada pelo best-seller mais antigo que existe na face da Terra. Existe um best-seller mais lido e vendido no mundo. Eu estou falando da Bíblia. E bem provável que você que está me ouvindo e me assistindo deve ter alguma Bíblia na sua casa. Mas olha que interessante. E existe um texto lá no livro de Ezequiel, capítulo 32, versículo 13. E ali, esse texto, buscando, ali estudando, aprofundando um pouco na teologia, nós aprendemos que esse texto, ele se refere à figura do maior inimigo das nossas almas. E ali, ele estava se referindo à figura de Satanás, naquele texto. Ok. O inimigo, se nós formos observar, aquilo que está lá em Gênesis, na história, ele enganou a mulher, enganou a chamada Eva, oferecendo a ela algo que ela já tinha. Eva já tinha a essência de Deus. E o que ele ofereceu a ela era, olha, coma disso aqui que você vai conhecer, vai ter um conhecimento que você ainda não tem. E aí nós estamos nos referindo na história bíblica à árvore do bem e do mal, e ele seduziu a mulher, e ela sem saber, e ela sem raciocinar, sem parar para pensar no quanto ela estava sendo enganada. Por quê? Porque aquilo que ele estava oferecendo a ela já tinha. Ela já tinha recebido a essência de Deus, a essência do seu Criador. Isso começou lá no livro de Gênesis,
capítulo 1, do versículo 26 a 28. Se você tiver um tempinho, depois você dá uma olhada lá, dá uma passeada por lá. E aí, então, disse Deus, é o que está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais, ele disse, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, conforme está escrito lá no livro de Gênesis, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus. Olha que coisa mais linda. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Isso significa dizer que eu e você temos a imagem e semelhança de Deus. E por que o inimigo de sua alma, ele quer tanto te arruinar sua vida, para que você não cumpra o seu propósito e viver plenamente nessa terra? Hoje nós vemos tantas pessoas chegando a um caos, pessoas que passam por problemas assim, de dores tão elevadas e não conseguem suportar essas dores e acabam cometendo atos terríveis, acabam com a própria vida, se matam, pulam da ponte, dão um tiro no ouvido. Quantos casos nós não vemos de pais de família que matam os filhos, a esposa e depois se mata, porque não aguenta suportar as dores da vida, as circunstâncias, o desemprego, a falta de dinheiro, doenças, enfim. Será que nós não temos que nos alertar para isso? Questões emocionais crônicas. Queridos, nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E olha que interessante, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, tem essa passagem onde o inimigo, ele diz, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E curiosamente, quantas pessoas falam assim, aconteceu isso porque o inimigo queria ser mais do que Deus. Ele queria ser maior do que Deus. E na verdade, sabe o que ele queria? Ele queria ser como Deus. Porque o inimigo de sua alma, ele quer tanto arruinar a sua vida para não cumprir o seu propósito e viver plenamente nessa terra. Porque ele viu que a única criação que Deus fez semelhante a ele foi o homem. Eu e você. Eu e você somos semelhantes, somos a imagem e semelhança de Deus, de nosso Criador. E ele queria ser como eu, como você, como nós. Por isso existe essa guerra. E nós sabemos que tudo que acontece aqui no reino físico acontece no reino espiritual. Nós somos corpo, moramos nesse corpo, temos uma alma e somos espírito. E nosso Deus nos criou de forma linda. E o inimigo não queria simplesmente a identidade de Deus, mas ele queria a posição de Deus. Quando o inimigo de sua alma viu que o Criador, ele inseriu a sua própria identidade em você, começou o seu processo de vingança por você ter recebido exatamente aquilo que ele queria. Simples assim, ou não. Porque o inimigo da sua alma, ele quer tanto arruinar a sua vida para você não cumprir o seu propósito nessa terra e viver plenamente. Porque tudo que ele queria era ser semelhante a Deus. E esse privilégio só você conseguiu. Só o homem conseguiu. Essa dádiva, esse privilégio foi somente dado para o ser humano. Para mim, para você, que somos filhos de Deus. Então, eu quero convidar você a uma reflexão, para que você possa receber tudo que Deus já deu para você. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Nós vemos lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se
pela renovação da nossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus veio para trazer resgate total, ele devolveu a sua identidade e também a sua missão. Ele veio para resgatar a sua identidade, te devolver a sua essência. E só é possível amar como Jesus amou se aprendermos a reconhecer o seu próprio valor, o nosso próprio valor e o valor que o outro tem. É exercer misericórdia sobre as outras pessoas. Amor um pelos outros. É exercer o olhar de Deus. Deus não fez o mar semelhante a ele, nem as árvores, nem os animais, nem o vento. Ele fez você semelhante a ele. E você é a única criação semelhante a ele. Então significa dizer que Deus se vê quando olha para você. Quando acredita e valoriza quem você é em Deus e assume o seu papel nesse mundo, você se coloca de prontidão para acabar com as interferências enviadas pelo inimigo todos os dias. Em quem você tem depositado a sua confiança? No seu Criador ou no seu aniquilador? Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque, como imagina em sua alma, assim é. Quem você pensa que você é e o que você pensa a seu próprio respeito? Como tem expressado a essência de Deus que foi colocada em você quando você nasceu? Tem aceitado ou tem rejeitado a essência de Deus na sua vida? E agora, eu quero colocar aqui para você um exercício, uma atividade. E uma pergunta: quais são as interferências que destroem a essência humana? Essa atividade se chama Identificando Interferências. Tem um formulário, uma ferramenta do lado desse vídeo. Você vai imprimir e ali você vai marcar, vai pontuar as interferências que estão aí atuando em sua vida. Você vai colocar sua nota, de 0 a 10. Qual aquela que você tem mais intensidade? Qual a interferência que está te atrapalhando? Faça esse exercício e analise, responda tudo isso e analise a sua situação atual. Analise o que está te prendendo. E lembrando que você tem a essência de Deus e que todas essas questões, essas interferências, elas vão direto na nossa alma. Nosso espírito, nós somos espírito e nosso espírito ele está lindo com Jesus. E o inimigo, ele atua na nossa alma, no nosso psique, no nosso emocional. Nossa alma é exatamente, está aqui, ó. Nossa mente faz parte da nossa alma. Então, eu tenho uma alma, moro nesse corpo e sou um espírito. E o nosso espírito está lindo. Ele está lindo com Jesus. Ele está em paz. Mas a nossa alma recebe muitas interferências. E eu quero saber qual a interferência que a sua alma está passando nesse momento. Faça essa atividade. Imprima essa folha de exercício. Lembrando que você é o que Deus, seu Criador, diz que você é. Esse é o momento de restabelecer a sua real identidade. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é luz. Você é luz. E se você não tiver hoje essa certeza, essa clareza, busque no seu Deus, no seu Criador, no nosso Criador. Busque esse entendimento em fé. Exerça essa autoridade que Deus deu para você. Em Mateus 5, versículo 13, vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois sal da terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra. A função do sal é dar sabor à comida.
Mas o sal tem muitas impurezas. O sal, ele perde a sua qualidade quando ele tem muitas impurezas. O sal sem sabor, ele é jogado fora, porque ele é inútil. Isso é bíblico também. Eu trouxe todo esse contexto baseado na Bíblia, porque é oportuno para esse momento. E falar de essência de Deus, a sua essência em Deus, não há como separar tudo isso do que está escrito no maior best-seller do mundo. Então eu quero convidar você a assumir a sua verdadeira identidade em Deus, a cumprir a sua missão nessa terra, a cumprir o seu propósito nessa terra. Resgata, receba a sua identidade em Deus e elimine essas interferências da sua alma. A cada momento que você exercitar e dar mais um passo de fé, você vai diminuir as interferências e vai estar mais perto de Deus a cada dia. A escolha está em suas mãos. Fica aqui o meu convite. Estamos juntas. Um grande abraço e vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.